Irmãos, se vocês tivessem noção do que está para acontecer, vocês não iam querer nem ir embora da igreja. Vocês não iam querer botar colchonete e dormir aqui dentro. Vocês iam correr para terminar tudo lá fora, fechar o ciclo, ia querer fazer uma comunidade aqui dentro. Noé pregou por muitos anos, ninguém deu ouvidos. Foi um profeta na sua geração. Mas diz Hebreus que ele se tornou juiz também, porque a mensagem dele foi quem ajuizou aquele povo. Presta atenção, Deus está levantando muitos Noés, muitas irmãs Noés, muitos irmãos Noés, americanos, ingleses, espanhóis, paraguaios, argentinos, brasileiros, africanos, angolanos, moçambicanos. Deus está levantando muita gente para falar a mesma coisa para a gente. Se preparem, se preparem, se preparem, se preparem. Prepara as coisas, põe tudo em ordem, acerta as coisas. 25 vem aí, 26, 27, prepara tudo. Não ponha teus olhos lá muito no futuro humano, não. Ele já tem tudo preparado lá na sala deles. Já está tudo, o calendário deles está prontinho. Quando a nossa igreja fechou nesse meio do ano, confesso a vocês, fiquei muito triste. Muito. Só que eu avaliei se eu estava triste pela igreja ou se eu estava triste por mim. É uma diferença. Você ficar triste por causa da igreja, ficar triste por você. Ficar triste por mim significa que eu estava ferido no meu ego. Ficar triste pela igreja significava que eu não gostei. E no primeiro momento fiquei ferido com o meu ego. Mas quando o Espírito Santo falou comigo, eu falei, eu desisto dessa dor. Eu desisto desse sentimento. E veio a clareza de fazer o culto lá fora, e depois ficar no galpão, fazer culto, fazer o que é certo, e a gente voltar para cá. E Deus falou, filho, vocês são bem-aventurados. Porque isso vai acontecer aos milhares. E não é por causa de bombeiro, não. Vai ser porque decreto governamental. Pastores serão presos. E quando eles saírem da cadeia, eles não vão voltar para pastorear, eles vão desistir. Eles serão dissuadidos a desistir do ministério deles. Pregadores de rua vão apanhar e vão para a cadeia. E só vão sair de lá assinando um termo de responsabilidade para não pregar mais, ou serão mortos, ou ficarão presos eternamente nas cadeias. Eu falei, mas quando isso? O Senhor disse, já está planejado. E quando Deus falou isso, eu vi uma sala enorme, escura. Eu tenho uma imagem que eu estou usando direto nos meus vídeos, com um triângulo com o olho que tudo vê no meio da sala, e eles assim, todos na escuridão reunidos, todos homens brancos de ternos pretos, anéis grandes, ingleses, espanhóis, suíços, todos da Europa, Estados Unidos. E o Espírito me levava ao redor da mesa deles, e eu conseguia ver como se fosse em português: 2027, perseguição total ao cristianismo. 2028, ecumenismo. 2029, uma paz. 2030, a nova eleição do líder mundial, o anticristo. A ONU vai propor uma liderança mundial para evitar esses problemas de Ucrânia, Rússia, Israel, Estados Unidos, OTAN. Então ela vai dizer assim, o conselho não tem competência, precisamos de um representante para que o mundo todo possa ouvir esse representante. Não será mais os Estados Unidos nem a Rússia, porque todos nós ficamos em perigo quando um dos dois ameaçam tacar bomba. Temos que acabar com essa dualidade de Estados Unidos e Rússia. Temos que ter um líder e cada presidente vai presidir seu país. Presta atenção, gente. E o Senhor me mostrava. E eu falava assim, Deus, é logo ali. 2028, 2029, 2030, logo ali. O Senhor diz, então, já está tudo preparado. Depois que Deus me levava àquela sala, eu era transportado para uma grande igreja. Não me pergunte qual era a igreja, eu não sabia qual era. Eu sei que eu ficava no meio da igreja, a igreja era oval, muito grande, devia ter umas 5.000 pessoas, era tão grande, parecia um pequeno estádio, Maracanãzinho, né? E eu via aquele palco, o pessoal do louvor pulando, celebrando, e eu olhava aquilo e falava, onde é que eu estou? Você está dentro de uma igreja. Eu falava, Senhor, que igreja é essa? Sim, é a minha igreja, mas no momento ela não é mais minha. Olha como eles pulam, olha como eles dançam. Presta atenção no rosto deles. Olha quanta euforia.
mas eu não estou com eles. Eles não pensam em mim quando estão aqui dentro. Eles pensam neles. Eles se alegram nessa barulheira. Eles se sentem felizes aqui, mas eles estão vazios, filho. Eu falei, mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo, se ele não consegue começar pelo líder, eu não posso que ele vá por os menores. A liderança tem que ser a primeira a ser sensível com o Espírito. Ele falou assim comigo: isso aqui vai ser o padrão da igreja a partir de agora. Esse será o padrão de igreja. Entenda. As igrejas vão procurar ser assim agora. E elas vão dizer que estão na visão. Elas vão dizer que ouviram de Deus que essa é a visão moderna para o tempo moderno, que essa é a visão do novo evangelismo. Elas vão dizer que isso aqui vai atrair os jovens, que isso aqui vai atrair os adolescentes, que isso aqui será uma igreja. Só que, filho, será uma igreja de sensações humanas, de sentimentos humanos. Essa geração não vai me conhecer. Essa geração não terá batismo com o Espírito Santo. Essa geração não vai ter revelação da palavra. Essa geração não vai ver o milagre. Essa geração não vai ver o céu se abrindo. Essa geração não verá anjos. Essa geração não vai experimentar nada espiritual, porque elas estarão tão envolvidas em sentimentos humanos que elas não saberão a diferença do que é humano e do que é divino. Eu falava, cadê os idosos? Cadê os velhos? Cadê as pessoas da minha idade? Preste atenção. Deus falou assim: eles jogaram a toalha. Eu falei, Senhor, mas cadê o pessoal de 40, 50 anos? Cadê essa galera de 60 que tiveram experiência da igreja dos anos 70, 80? Eles jogaram a toalha. Presta atenção que eu vou falar. Olha como faz sentido, nunca parei para pensar. Os mais velhos não têm forças, então eles entregam as igrejas para os jovens. E eles não educam mais os jovens, eles não exortam mais os jovens com medo dos jovens saírem. E eles já não estão com força para levar a igreja nas costas. Eles não têm mais saúde. Sabe aquilo que João fala: jovens, vós sois fortes e tendes vencido o diabo. Então ele fala: paz! E Deus falou para mim: você entendeu por que a igreja está cheia de jovens, filho? Os mais velhos, para poder não ir a culto, para poder participar menos do culto, para receber menos encargos de liderança, eles estão abrindo mão para os jovens. Só que eles não estão ao lado dos jovens. Eles não estão ajudando os jovens a se levantarem. Eles não estão ajudando os jovens a saber o que é liderança. Eles estão largando, sentando nas cadeiras e dormindo, e deixando os jovens dirigir tudo. Só que eles têm força, mas não têm experiência. E o diabo vai enganá-los com facilidade, porque eles estão numa época de muita emoção. Eles são muito emocionados. E quando levantar um ou outro ancião, quando levantar um ou outro presbítero, diácono, levantar alguém mais velho, eles não vão aceitar e vão dizer: você passou, a sua geração passou. Quando na verdade uma geração sucede a outra e não ultrapassa a outra. É um bastão que se passa, não uma guerra que se vence. Você entende isso? É um bastão que se passa, não é uma guerra que se vence. Não é guerra de gerações, é sucessão. E Satanás vai crescer nessa geração, filho. Não é na sua geração que ele vai crescer. Ele vai crescer na geração de 30 anos para baixo. Eu falei: Senhor, então não tem jeito? Ele falou: tem. Qual é o jeito, Senhor? E quando Deus falava isso, eu já não estava na igreja. Eu estava lá no alto da montanha. E quando eu olhava para o horizonte, irmãos, eu olhava assim: gente, que é aquilo ali? Gaivotas? Era muito uma revoada, irmãos, uma muito grande. E era longe, e as asas batiam lentas, sabe? E eu falei assim: não está muito lento para ser gaivota. E gaivota plana muito, tem a asa arqueada. Essas asas não eram arqueadas, elas eram longas. Parecia coisa de filme Senhor dos Anéis. Sabe, como se fosse um crepúsculo, tivesse o sol baixando. Quando eu olhava, eram milhares de águias. Todas elas vindo ao mesmo tempo na minha direção. Elas começaram a ficar grandes. Eu falei: gente, são águias enormes. De repente atrás de mim elas iam pousando. E eu vi os barulhos da asa. E elas se postavam atrás de mim. Todas elas enormes, maiores do que eu. Todas maiores do que eu.
E eu ficava com medo, me dava um temor. Gente, não é medo de ser atacado, picado. Eu não sei, o medo era outro. Não era medo de ser atacado por aquelas águias. Eu tinha um medo delas. Eu falava assim, Senhor, 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 Senhor. Eu ficava assim, Senhor, Senhor. E olhando aquelas montanhas, eu lá de cima, Senhor, Senhor. O Senhor disse, você me perguntou o que pode ser feito nesse tempo. Olha para elas. Você as conhece. Eu me virava, irmãos. Era como se elas estivessem sorrindo para mim. Eu olhava para aqueles olhos aguçados e elas todas olhavam para mim. E eu podia ouvi-las pensando, não falavam, mas dizendo assim, ei, voa alto, vem com a gente. Vem com a gente, você sabe quem somos. E na hora eu lembrei, o espírito profético, Reba Shurialas. Eram profetas que estavam ali. Aquelas águias todas eram profetas. Eles falavam, irmão, venham conosco, irmão. De onde você está, profetiza, não tenha medo. Fale, exorte. Fala, filho. Fala com eles. Eles vão te ouvir. O Espírito do Eterno vai tocá-los. Eles vão te ouvir, não tenha medo. Eles terão que te ouvir. Queiram ou não queiram, saberão que houve um profeta no meio deles. Eles vão te ouvir. E quando acabaram de falecer, eles todas voavam, parecia borboletas, eu nunca vi isso. Elas voavam todas juntas, subiam. E aquele emaranhado, aquela revoada aí, de novo. E eu falava, Senhor, para onde elas vão? O Senhor diz, vão todas para o redor do mundo, elas vão se espalhar. Elas vão para o Marco Zero. Onde é que é o Marco Zero? O Senhor falou assim, elas vão se espalhar para todos os continentes. Alguns vão para a Ásia, para a África, para a Índia. Eles vão descer a Austrália, eles vão para a Groenlândia, vão para lugares distantes. Todos eles vão. Estou comandando todos eles agora. É tempo, filho. É tempo de muita novidade. Vocês precisam estar preparados para isso. É tempo de uma grande batalha, filho. É tempo. Não dá mais para se distrair. O Senhor falava assim, vem aqui comigo, vem aqui na ponta. Eu estava virado para cá, o pôr do sol aqui. O Senhor me levava por uma ponta lá, como se fosse um despenhadeiro. Irmãos, quando eu vinha para cá, ficava escuro, muito escuro, era trevoso, mas é interessante, o sol estava aqui, um sol bonito, o pôr do sol, e quando eu vinha para cá, parecia treva, e eu olhava assim, e eu via barulho, o Senhor disse, está vendo? Eu não, Senhor, eu estou ouvindo, mas não estou conseguindo ver de forma plena. Ele me tocava, falou assim, veja agora, irmãos, demônios, milhões e milhões de demônios, grandes, pequenos, com várias cabeças, com espada, coisa de filme, enormes, parecendo alguns pareciam a mistura de Tiranossauro Rex, parecia aqueles, sabe, com as patas de lagartos, os olhos. O Senhor diz, todos eles estão já na terra. Tem um grupo ali que eles vão dizer que são extraterrestres. A partir de 26 eles vão começar a aparecer na terra dizendo que são reptilianos, que são arturianos, que são não sei o que. São todos demônios, filho. Eles vão aparecer, filhos. Eles vão aparecer, vocês vão tocar neles. E o mundo vai começar a desacreditar em mim e no Pai. Porque vão dizer, viu, a teologia não é bem isso não. Quem nos criou foram pessoas de outros planetas. Não foi o que a Bíblia diz. Já está acontecendo, tá? Tem podcast aí que tem gente já dizendo isso, que nós não somos a criação do Deus da Bíblia, que na verdade povos de galáxias distantes nos criaram e criou Adão e Eva. O Senhor disse, eles vão aparecer. Eles eram organizados, feios, estranhos, bagunçados, mas paradoxalmente você viu os quadros assim, bonitinho. O Senhor disse, está vendo aquele grupo lá atrás? Sim, Senhor. Aquele grupo é um dos mais perigosos, porque eles vão entrar com feitiçarias na igreja, mentiras, vão fazer sinais dentro da igreja, mas só a igreja não estará com discernimento. Então ela vai achar que tudo aquilo é meu, quando não é meu. Por isso essas águias estão saindo, porque elas virão
para desmascarar as obras do diabo. Elas virão com as suas garras e vão despedaçar esse espírito dentro das igrejas. Xalablandorama. Eu disse, agora vem para cá. Eu ia para o outro lado, irmãos. Eu vi um lugar bonito, até bonito, diferente daquele lado trevoso. Eu ia para o outro lado, andava mais um pouco com Jesus. Andava assim uns 200 metros como daqui, lá na esquina. E eu via muita gente, eu sabia que era crente. Sabe, um piquenique de crente. Imagina um piquenique de crente com centenas de... Olha, Quinta da Boa Vista é minha casa, minha vida. Enorme, um campo enorme, lindo. E eu vi o pessoal se divertindo, comendo e cantando, gente com violão, cantando hino e conversando. Um ambiente familiar, você sabia que, sabe, bonito, pessoas bonitas, tinha um ambiente familiar. E eu falava, são crentes, são cristãos. Eu disse, sim. Você consegue ver o problema? E eu não quis responder. Eu falei, deixa eu raciocinar. Eu olhei para lá, olhei para cá. Falei, eles vão passar por onde? Eu disse, eles vão passar por aqui. Eles virão de lá para atracar eles. Eles vão se infiltrar. Eles não virão de frente, não vai tirá-los da alegria deles, do passeio deles. Eles vão contorná-los. Alguns deles têm uma capacidade de se disfarçar. Eles vão se disfarçar muito bem disfarçados. Virão cantando, pulando, pregando. Será uma geração nova, fresquinha, de novos cantores gospel. Pregadores. Eu ouvi o nome de um, não posso falar aqui. Mas o segundo nome dele é o nome do meu genro. É o rei de Israel com o nome do reino. Ele falou assim, esse é um. Eu falei, Senhor, ele é um. E o Senhor falou, mais esse. Todos eles estão enganando o meu povo. Vocês estão ligados? Estão enganando o meu povo com um evangelho coach. O Senhor disse, está vindo mais. Tem alguns que virão travestidos de hebraico, de grego, e vão começar a ensinar coisas novas, e o povo vai falar assim, uau, é verdade, faz sentido. Mas não fará sentido, filho. Eles vão deturpar a minha palavra e farão as pessoas se afastar de mim. Ao invés de me levar para elas, eles vão tirá-las de mim. Vocês estão ligados aí, irmãos? Dá um amém. Vocês estão conseguindo visualizar tudo isso? Foi, Senhor, mas não tem quem avise eles. O Senhor disse, antes desse exército chegar lá, algumas águias voltarão, vão pousar naquelas árvores, vão ficar lá em cima do monte e vão piar. E quando o Senhor falava isso, elas vinham, 3 águias, grandes, enormes, como o Senhor dizia. Uma ficava em cima da árvore, mas sabe o que acontecia? As pessoas corriam, as mães gritavam, vem cá, esse bicho horrendo, nojento, e pegava aquelas crianças no colo e saía correndo, e a águia abria as asas, mas elas não abriam as asas, elas abriam as asas bem devagar, bem majestosas, e começava a dar o pio delas. É como se elas estivessem profetizando. E algumas pessoas pegavam pedras, presta atenção, alguns homens iam lá, pegavam pedras e pedaços de galhos e começavam a jogar na águia. E a águia não voava, ela fechava assim a asa, se protegendo e tentando piar, ou seja, tentando profetizar. E ela parava, levantava voo e ia embora. E aquela outra águia lá em cima, ela começava a piar mais grosso e mais alto. E aí todo mundo olhava, e alguns entendiam e diziam assim, não, gente. Alguns falavam assim, não, gente, não faça isso não, elas são de Deus. E alguém gritava, não é de Deus não, cuidado, hein, o diabo está nos enganando. Não, gente, eu estou ouvindo o que elas estão falando, elas estão dizendo que está vindo o exército aí, vamos embora. E se dividia, aquele povo se dividia, uma fração, menos de um quarto ia embora, O resto falava assim, não tem perigo nenhum não, eles são malucos, esse povo aí, ó, tudo é Deus, tudo é o diabo. E começava a murmurar contra aquele povo. Mas aquele pequeno povo, menos de um quarto, saía assim como se fosse um bando na direção da águia, querendo subir aquele monte para ir na direção da águia, para continuar ouvindo o que ela dizia.
E a terceira águia ficava num lago, ela parava em frente a um lago, só que ela não piava, ela ficava em pé, imponente, olhando para eles. Ela virava a cabeça bem devagar assim, ó. E eles olhavam para ela com medo, tipo assim, o que ela vai fazer? E ela levantava voo, voltava um pouco, era como se fosse um pequeno lago, e ela começava a bater e aquelas águas pulavam naqueles que estavam mais próximos dela. E quando as águas pulavam sobre aqueles, pegavam, atingiam, eles começavam a ser batizados com o Espírito Santo. Quando ela batia, ela fazia assim, as águas se levantavam e espirravam neles, e eles começavam a entrar no manto, e todo mundo era batizado, criança, idoso, e o resto corria. Mas o outro povo corria, dizia, sai daí, eles estão sendo atingidos, é o diabo. Mais uma vez alguém gritava, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Mas não era, eles começavam a falar, eles começavam a profetizar, e muitos deles iam para cima dos seus irmãos, e eles queriam bater, queriam, apedrejar, seguravam, eles não deixavam, eles paravam e começavam a profetizar para eles, eles não aceitavam. Mas por fim aquela águia também levantou o voo e foi embora, e aquele outro grupo, menos de um quarto, saiu para outro caminho. Mas a quantidade de gente que ficou, eles ficaram assim, ó. Por um momento eles ficaram muito atônitos. O que está vendo? O que está vendo? Alguém chegou no meio. Quem chegou no meio? Aquele pelotão lá do fundo. Calma, gente. Ninguém conhecia ele. Calma, gente. Calma. Deus falou comigo. E eu falava, é o demônio. Eles já chegaram, seu sim. Ele só estava esperando as águias irem embora. Só estava esperando os profetas irem embora. Vocês estão ouvindo, gente? E ele falava assim, calma aqui comigo, sente-se, todo mundo sente-se. Deus falou comigo, eu quero passar para vocês algo. E começava a falar como se fosse profeta e todo mundo ouvia. Aí o povo, ai, que bom, ai, estou sentindo uma paz agora sim é de Deus. E ele enganava. E os outros demônios iam chegando, infiltrando mulheres, pareciam homens, pareciam mulheres, infiltrados dentro da igreja. Quando eu acabava de ver aquilo, o Senhor, assim, você está entendendo o que está por vir? Você está preocupado com a sua igreja? Isso não é nada, filho. Isso sim será o final de todas as coisas. Prega, seja em tempo, fora de tempo. Exorta, consola, edifica, briga, combata o bom combate. Mesmo que eles não ouçam você, não esquente a sua cabeça. Cumpra o teu papel, que no tempo certo eu vou te dar outra ordem. Eu vou te dar outra ordem. E você vai voar para outro lugar. Eu vou precisar de todos os profetas. Vou precisar de todos. Todos. Ramanduricha diz, vou precisar de muitos profetas no Oriente Médio. Rebanduriha. Haverá uma conversão em massa em Israel antes da vinda de Cristo. Árabes, muçulmanos vão receber Jesus de uma forma que vocês falam assim, uau, como assim? Porque o Senhor vai ungir os profetas de uma forma tal que vai parecer dos Antigos Testamentos. Eu vou trazer o espírito profético que tinha no Antigo Testamento da igreja. Eles verão sinais, prodígios, mas vão ver os céus ficando vermelho. Eles verão os céus se cerrando. Eles verão feras sentando ao lado dos profetas. Vão ver leões, animais lambendo os profetas. Vão falar assim, como é possível? Porque eu vou ungí-los para esse tempo. Preste atenção, não perca seu tempo. Não perca seu tempo em lugares e com pessoas que não valem a pena. Busque ao Senhor. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus.